prazer estar com você, recebendo aqui no Canal 36 e aqui na CDL uma personalidade extremamente importante, que é esse amigo Jonas de Carvalho, ele que é da cidade da Seresta, de Conservatória, e vem trazer um pouquinho dessa história, da sua participação no comércio de Volta Redonda e também na fundação ou na constituição da CDL. Ele, como diretor da CIAP, vai contar um pouquinho pra gente de como foi nesses idos. Jonas, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Agradeço a oportunidade de estar conversando com você e a gente está trocando um pouco dessas ideias que a gente tem nos recebendo aqui na sua casa. 1941, 40, você veio para Volta Redonda. 48 estava em Volta Redonda. Você lembra um pouco de como é que era o começo de Volta Redonda? Lembro. É que, como indústria, era apenas a cerâmica, o seu Justo, pastor Vicente VI. E o resto era pecuária. Na realidade, o município de Volta Redonda tinha donos, 4. Nelson Godoy, família Barreira Cravo, o Campos e mais uma outra coisa, mas ele era o dono. Sim. E o Sábio Gama. Sim. Que esses homens que decretavam o destino e o futuro da cidade. Agora, essa cidade que estava efervescendo, começando na sua pujança toda, não tinha um comércio. A gente tinha pequenas vendas, pequenas coisas que aconteciam. Não, você já começou a se instalar nesse período? Já, mas imagina você, a Paula de Flanten, lá no início da Paula de Flanten, tinha uma bomba de gasolina. Aquela bomba antiga, ali, isso foi Volta Redonda, não tinha nada. Na Paula de Flanten tinha uma cerca de arame, até ali, até na Paula de Flanten, era cultivado milho e abóbora. Tudo essa extensão da CSN, milho e abóbora. Que depois veio a CSN em 42. Depois veio a CSN. Aí houve uma expectativa e um movimento extraordinário. Não se acreditava que ela seria instalada aqui. Quando começou o movimento de terra, aí não tivemos dúvida. Bom, por falar em terra, você se fixou num segmento que era muito importante e a Sotil marcou um espaço importantíssimo até hoje, sendo reconhecida por sua excelência no mercado imobiliário com terras. Como é que é essa paixão pela terra? A Sotil, ela foi fundada em 1958 e só se falava em venda de terra nas terras do sábio Cota de Almeida Gama, que era toda a fazenda que começava aqui em Niterói e até lá na divisa de Barra Mansa. Tudo isso pertencia ao sábio Gama. E ele, com a CSN, veio para cá, porque se você me permite abrir um parêntese, a CSN só está em Volta Redonda, tem que se agradecer ao sábio Cota de Almeida Gama. É mesmo. O sábio Cota era amicíssimo do Amaral Peixoto. E o Amaral Peixoto era casado com a filha do Getúlio Vargas. Então, quando se falou na negociação durante a guerra de vir para o Brasil uma indústria siderúrgica, todos os estados se manifestaram politicamente, cada um defendendo o seu território, o que aconteceu em Minas Gerais, São Paulo. Mas o sábio, habilidoso, inteligente, aproximou-se mais do nosso comandante Amaral Peixoto e mostrou da importância da siderúrgica se instalando de Volta Redonda. E o fato dele ter terras aqui, muitas terras, facilitou toda essa... Não, exatamente. Começou o loteamento. E nós entramos, eu trabalhando na CSN, trabalhava aqui fora também. Estamos trabalhando na venda de lotes, oriundo de um loteamento feito pelo Sábio Gama. Então, a história de Volta Redonda começa aí. Eu acho que essas suas lembranças são muito importantes para mim, porque por essa convivência toda que a gente teve, eu desde a minha infância, eu fui em 63 que nasci, e você já me viu garoto, pela amizade que tinha. Jogando bola de gude. Mas isso foi depois, eu não joguei bola no primeiro ano não. Mas essa importância da história de Volta Redonda e desse desenvolvimento comercial, quando a Sotil se instalou em 58, já foi na Paula de Frontin? 58? Já. No mesmo local? Já. Quando ela se instalou, já tinha lá na Paula Frontin. Nós instalamos, nossa primeira atividade comercial empresarial foi CREO, Contabilidade. Então, que era no edifício do Nula, do seu Nula. Nós começamos, dali nós viemos
para aquele prédio ali. Eu tenho uma fotografia que tem a placa da Sotil, exatamente. Começamos lá. Eu comecei fazendo uma sociedade, que era um corretor, de fato, que era o senhor Pedro Linhares Gomes. Ele que me disse, Jonas, vamos fazer uma sociedade? Porque ele dizia que ele não tinha aquela cultura. E eu tinha alguma coisa que poderia ajudar na comercialização de venda de imóveis. Bom, a gente vai contar um pouco mais dessa história daqui a pouquinho. Você que está nos assistindo, aguarde um pouquinho, essa história está fantástica. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da memória desse homem fantástico, que é Jonas de Carvalho, da Sotil Imobiliária, e que faz o desenvolvimento e parte da CDL Volta Redonda. Daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, nós estamos de volta, conversando com esse heróico comerciante em Volta Redonda, ele que é dono de uma memória prodigiosa, que vem contar um pouquinho pra gente dessa história, da trajetória. Você já viu no primeiro bloco que é Jonas de Carvalho, com quem eu estou conversando, nosso amigo pessoal que nos recebe em sua casa para contar essa trajetória comercial e do seu envolvimento com a CDL como diretor. Jonas, continuando essa história, a gente fica nos bastidores contando as coisas, vai puxando pela memória. Vai puxando, mesmo, né? Claro. A gente vai se lembrando de muitas coisas. Agora, a gente falava do surgimento da Sotil, da implantação. Nessa efervescência de Volta Redonda, você começou a se envolver de cara com uma entidade comercial que era a Associação Comercial. Isso. Que era o polo congregador dos empresários de Volta Redonda, com uma gama muito diversa de segmentos, trabalhando com comércio, com a indústria e com o agropastoril, que era uma área que nós tínhamos muito grande de fazendas, de leite, de café, de cana, que a gente tinha nessa região. Então, essa entidade, que foi a SEAP, que contemplou tudo isso.
Você percebeu esse movimento, esse crescimento do comércio em Volta Redonda e dessa importância que Volta Redonda acabou hoje tendo para essa nossa região? Mas não é difícil de se ter uma noção por que isso aconteceu. O centro comercial de Volta Redonda era Amaral Peixoto e Paulo de Fronten. Os principais, vamos chamar, de líderes lojistas em Volta Redonda, que a vila era a vila. Lá tinha o Mulica, que deu um exemplo espetacular lá no restaurante, na loja dele, e o que lá era um saldo. O importante era aqui. Então, tinha o Tomé, tinha o Olívio Zé dos Santos, tinha o Elias Daia, né? O Rabakov, aqui que se concentrava e que se discutia o que poderia ser o futuro da cidade. A necessidade de se movimentar para dar uma expressão maior ao município de Volta Redonda, que seria futuramente o cimo da emancipação econômica do país. Você fez esse envolvimento não só comercial, mas teve uma vivência política que foi quando eu conheci você, quando eu me lembro de você, me lembro de você como presidente da Câmara, com alguns episódios. Esse momento em que você escolheu trabalhar com a política de uma forma de definir um pouco essa trajetória do município e ligando também com o seu comércio, foi o momento que a cidade estava mais crescendo? Já. Ela já tinha uma posição, ela caminhava já para uma definição, para sustentar a sua condição. Tinha dúvida. Quando eu cheguei na Câmara de Volta Redonda, já na nossa cidade estava definida com a associação comercial, com a CDL e outros, aliás, sindicato, eu acho que tinha um ou dois de Volta Redonda, de pouca expressão. Mas era... E como vereador, você logo, como sempre, se destacando, assumiu a presidência da Câmara para decidir alguns destinos. Eu sempre misturei, eu sempre gostei dessas coisas, não gosto de ficar parado. Eu sempre me comuniquei, vivia com Alan Cruz, Daldo Peixoto Aragão, Sábio Gama e outras pessoas mais. Passei momentos difíceis, deixa para lá isso. Mas todos passamos. Todos nós passamos. A gente está falando de uma cidade que é aço, então esse forjar da personalidade em função das dificuldades. Foi dentro desse movimento, que é o nosso, eu cheguei até a ser presidente de partido aqui, que cogitou-se no nosso bloco que eu deveria também ser lançado como candidato a vereador. Não é fácil não, porque vulgarmente todo mundo acha que já ganhou. Tá? Já ganhei, mas não é fácil não. E eu, felizmente, eu tive um mandato aí de 3 ou 4 mandatos, dá uma soma de 12 anos. Trabalhei 2 anos, que não tinha nenhum honorário, e me consegui, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a dedicação séria para o município, consegui ser presidente do Poder Legislativo da cidade de Volta Redonda. Bom, é exatamente aí que eu queria dar uma guinada nessa nossa conversa. Quando você acompanhou vindo de Conservatório, a cidade do violão, a cidade da seresta, vindo para Volta Redonda, ainda como moço, como garoto, você foi para a CSN, trabalhou fazendo esse resumo e depois fundou a Sotil como oportunidade de investimento em Volta Redonda e propiciou uma série de negócios que aconteceram. Se envolveu com a CIAP e também com a Câmara Municipal e fez essa sua formação política e social muito intensa. A partir daí, quando a gente teve a criação no início dos anos 70, com a criação da CDL, que foi um desmembramento da CIAP para que pudesse ser específico para o comerciante. Como é que é isso? Como é que Exatamente. Não, dentro da associação comercial, sempre teve-se a ideia da necessidade imperativa de se ter um órgão para cuidar diretamente dos interesses dos lojistas, acima de tudo. Isso foi uma ideia que um grupo liderado pelo Leonardo Mulica, ela foi tomando corpo, ela foi crescendo e até que veio finalmente a criação e instalação da Câmara de Dirigentes de Logística de Volta Redonda, que antes, quando ela se instalou, era Clube de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda. Por isso, muita gente chama de Clube dos Lojistas, alguma coisa diferente. A gente vai contar essa história daqui a pouquinho. Porque você que está nos acompanhando em casa, está aí querendo entender um pouco mais dessa história. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo super informal e extremamente importante
na construção da história de Volta Redonda e também na instituição da CDL, hoje a Câmara de Dirigentes Lojistas, com esse que é um dos nossos diretores. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, estamos de volta, conversando mais uma vez com o Jonas de Carvalho, falando um pouquinho dessa trajetória fantástica de Volta Redonda, o crescimento e surgimento do comércio e da sua participação. É muito bacana ter esse amigo aqui do nosso lado, ele que já fez as suas anotações, fez os seus esboços dessa nossa primeira conversa. Tal é o cuidado que ele tem com a história, com essa preservação. Muito obrigado por esse carinho e estar relembrando todas essas coisas aqui. Jonas, a gente falava sobre o surgimento da CDL, do Clube de Diretores Lojistas, ainda como era nominado naquela época, cuja primeira sede foi no edifício Pastor, porque nós não tínhamos nenhuma sede. A gente tinha que alugar uma sala para, ainda com as fichinhas, e hoje está voltando, a anotação do fiado, as pessoas saberem se tem ou não crédito através do telefone. Mas a partir desse momento, na sua visão como comerciante, como empresário, como é que foi esse surgimento? O que foi o pontapé inicial que foi dado pelo próprio Molica e que deu mais corpo para a nossa entidade? Criada a instituição, cuidou-se então onde ela ia funcionar. Poderia no Aterrado, na Amaral Peixoto, na Vila. Então decidiu-se finalmente, uma liderança que sempre foi, naquela época, do Molica, instalou-se em princípio lá no edifício Pastor, na Avenida Amaral Peixoto. E lá começou-se a prestar serviço ao lojista, mas era o início de tudo. Era através de fichas, de anotações, de pedidos. Aí tínhamos telefone, mas a segurança das informações ainda era um tanto quanto precária. E dali, o grupo já liderado ainda pelo Molica, resolveu-se cuidar-se da uma construção da sede do Clube de Dirigentes Lojistas. Nesse momento, a gente tem uma fotografia que a gente mostra agora, do lançamento da pedra fundamental da construção do edifício. Que na avenida, na rua... Na Simão da Cunha Galo. Na rua Simão da Cunha Galo. Exatamente ali onde hoje a gente tem a sede. Então esse lançamento da pedra fundamental deu um pouco mais de corpo e começou a dar mais visibilidade para a entidade que estava recém-criada. Assim, credibilidade acima de tudo. Porque ela passou a ter uma sede, um endereço fixo, próprio, para poder fazer esse desenvolvimento. Mas você teve um papel fundamental, porque logo depois você ainda não era da entidade, você pertencia ainda à SEAP, e depois é que você, em 93, se não me engano, você foi para a entidade. A entidade foi no começo dos anos 70, 72, 73, lançamento da pedra fundamental, e a partir daí nós tivemos alguns presidentes. Na sua memória, Jonas, a gente tem o primeiro presidente que você já citou, que foi o Molica. Depois, qual foi o grande marco que nós tivemos? Você falou das fichinhas. Nós tivemos uma revolução que foi da informática. Como é que aconteceu isso? Bom, foi na época da presidência do Alonso. Alonso, comerciante
muito dedicado, voltado, responsável, e ele amava o serviço que ele fazia. Ele se dedicou muito ao progresso, à estabilidade da empresa. E foi ele que instalou o serviço de informática, que deu então segurança e um melhor serviço de qualidade para os nossos associados, garantindo o seu, vamos dizer assim, o seu dinheiro, o seu crédito. Né? Porque ele precisava fazer a consulta, quanto mais rápido. Quanto mais consultava, mais rápido. Mais vendas então, ele faria. as vendas eram feitas com uma segurança quase que absoluta para o lojista. Daí o crescimento e a credibilidade da própria entidade. Agora, a gente teve depois do Alonso um momento em que foi uma reforma estrutural do prédio. Quem fez essa reforma? Quero crer que tenha sido na presidência do Osmar Fernandes. Ele fez a primeira reforma estrutural na entidade, quando ele adquiriu uma área de frente à nossa sede, com a finalidade de melhor prestar um serviço ao quadro social. Agora, você teve um papel importante nesse momento, porque o terreno da frente do Centro de Apoio ao Lojista foi você quem conseguiu. Foi. Como é que foi? A nossa empresa conseguiu, dos proprietários daquela quadra, que eram 2 quadras que pertenciam, não me lembro com segurança, aos diretores da Casa da Banha naquela época. Uhum. E nós, a Sotil, eles resolveram vender os 41 lotes e a Sotil pegou o privilégio de poder negociar esse. E eu já, fazendo parte da diretoria da CDN, achei uma oportunidade muito que não poderia passar despercebido. Nós adquirimos um imóvel de frente à nossa sede. Tive um pouco de relutância. Me lembro que se hoje fosse um dos diretores, era contra, porque ele dizia que o dinheiro do associado não era para comprar terreno. Mas se não fosse essa visão privilegiada que você e outros diretores também tiveram, não que esse não teria. errado, mas vocês projetaram o futuro. Por quê? Hoje o lojista tem uma sede e tem uma área de apoio em que ele pode realizar convenções, ou fazer encontros, ou fazer atividades, ou palestras, e é o próprio estacionamento que nós temos hoje. Aquilo ali enriqueceu, sobremodo, o prestígio da entidade. E a nossa entidade, realmente, hoje, ela tem uma expressão na cidade, no estado e até fora do estado. Mas eu queria aproveitar exatamente sobre essa expressão e essa fluência que hoje tem a entidade. Depois da reforma estrutural que foi feita pelo Osmar, nós tivemos um presidente logo em seguida que fez a criação de parte do conselho político do município. Na presidência do Jerônimo, e que realmente foi um batalhador, nós conseguimos um trabalho altamente político da diretoria, de pessoas influentes no município, que fosse criada a Secretaria de Interesses Econômicos do município. Isso deu uma força política à entidade, porque com o trabalho do Verón, do nosso presidente, a entidade começou a ser consultada, inclusive pelos poderes públicos. E houve, numa certa oportunidade, que o diretor dessa secretaria foi indicado pela diretoria da CDL na presidência do Jerônimo. Mas a gente está falando de alguns presidentes, parece que a gente está desmerecendo alguns outros. Eu vejo que todos tiveram a sua importância, seu papel de importância na entidade. Mas alguns marcaram o seu caminho com alguns pontos estruturais. Um desses que fez essa marcação de trajetória da CDL, eu me recordo na criação do Mérito Logista, que foi depois com o presidente Gilson. O que representou para você esse crescimento e envolvimento com o Mérito Logista para valorizar o comércio de Volta Redonda? Observa você de que, apesar da expressão que vinha adquirindo a nossa entidade, nós sentimos que faltava alguma coisa. E o nosso, na época, presidente, o Gilson, ele imaginou, colocou em prática e criou, juntamente com a sua diretoria, o Mérito Logista. Isso teve no início,
uma certa dúvida, mas isso é o quê? O que vai importar isso? Nada, metrologista, isso aí está cheio de diplomas por aí. Foi quando o próprio Gilson deu, não, né? O nosso metrologista não se constitui de diplomas. Nós vamos prestar serviço à sociedade e ao nosso comércio. Foi então que deu grande expressão. Então você vê, o metrologista é realizado bianual. E o comércio hoje teve a sensação da responsabilidade que ele tem para a comunidade, para com a sociedade de Volta Redonda. A festa do metrologista, a última que nós tivemos aí, foi uma expressão nacional. Não foi só municipal, estadual, não. Aqui nós tivemos políticos, governadores, presidente de federação, de confederação, né? E isso provou a grandeza da nossa entidade. Não só da entidade, Jonas, porque esse ano de 2013, nós completamos a sua maioridade. Você fez 21 anos de entidade como diretor. O que significa para você estar fazendo parte de uma entidade como a CDL e decidindo, mais uma vez, com a sua influência, os destinos políticos, os destinos comerciais da nossa própria cidade? Eu tenho por hábito fazer as coisas que eu gosto. E quando eu gosto, eu procuro aperfeiçoá-la. A minha chegada à Câmara de Ginecologista, trazido pelo nosso cordial e bondoso amigo Antônio Luziaboli, mundo da bateria, e me deu a oportunidade de participar mais diretamente, agora como diretor, envolvendo-me nos compromissos da entidade. Lógico, levei a minha experiência, procurei colaborar com os diretores naquilo que é possível. E até hoje eu tenho a Câmara de Dirigentes Lojistas como um lugar e eu tenho um compromisso quase que cotidiano de ali comparecer, porque eu vejo a importância da entidade e a qualidade dos que mexem e dirigem a entidade. Agora, por falar nisso, Jonas, a gente está inaugurando uma galeria histórica. Você é o primeiro a estar gravando conosco alguns desses depoimentos para fazer parte dessa galeria histórica de diretores da entidade, que fazem essa parte da história, incentivado pelo nosso presidente Paulo Biagioni, em fazer esse registro histórico e dar continuidade a essa história para que a gente tenha um registro realmente, não só em texto, com as nossas revistas, mas também em vídeo. O que é para você estar inaugurando essa nossa galeria histórica em vídeo? Bom, eu acho que falar da importância dessa galeria é um marco, né, de um fato muito importante para os dias de hoje e para o futuro que vem aí. A nossa entidade, a Câmara de Ginecologista, ela tem trabalhado responsavelmente e com objetivos traçados. E sobre a liderança, né, e a habilidade e a competência do nosso Dr. Paulo Biagioni, a entidade cercada e auxiliada por seus diretores de qualidade, dentre eles Vossa Senhoria, que é uma pessoa 24 horas dentro da CDL, no pensamento, na presença e no pensamento. Isso enriquece sobremodo. E para aqueles que virão após nós, temos uma referência marcada no tempo e na história. Eu queria falar sobre tempo. Você passou por uma cirurgia, tem recuperado a sua saúde a cada dia, com a graça de Deus, feito com que isso esteja acontecendo. Mas o que é o tempo para você, Jonas? Olha, meu bom diretor, na minha concepção, na minha ótica, o tempo não passa. Nós e passamos pelo tempo. Bom, eu não preciso falar mais nada, vou encerrando com essa frase fantástica de Jonas de Carvalho, que conta um pouco da sua trajetória política, da sua trajetória comercial e do crescimento para a Volta Redonda. É muito importante. O tempo não passa, nós é que passamos pelo tempo. E você, como é que vai fazer a sua trajetória? Como vai ser a sua marca no tempo que vai passar? Até o próximo programa.
Obrigado.